Olá, estamos começando mais um Palavra do Professor, programa que hoje vai falar sobre as polêmicas da reforma trabalhista. E o nosso convidado para debater esse assunto é o Procurador do Trabalho e também professor de Direito do Trabalho, Henrique Correia. Doutor, muito bem-vindo. Obrigada pela entrevista aqui no nosso programa. Obrigado vocês. Uma honra estar aqui para falar desse tema relevante que é a reforma trabalhista. São muitas mudanças, centenas de mudanças, mas quais seriam os primeiros impactos aí que vão começar a ser sentidos pelos trabalhadores? Olha, são muitas mudanças. A CLT passou pela maior mudança desde 1943. Nós assistimos agora, num rápido processo legislativo de 7 meses, a maior ampliação e mudança da legislação desde o surgimento da CLT. O primeiro impacto, se você me permite, nós não sabemos o futuro, né, mas com a entrada em vigor agora da reforma, é que o trabalhador e o empregador podem negociar diretamente. Não é o negociado sobre o legislado, mas é o dia a dia. Aumentou essa possibilidade de negociação do empregado e do empregador. E o que eles podem negociar? Porque tem limite para essa negociação também, né? A nossa preocupação com essa negociação direta é que o empregado, ao negociar com o empregador para manter o emprego, ele abre mão de tudo. Então a reforma prevê lá a possibilidade de distrato, que é colocar fim ao contrato como um acordo, jornada 12 por 36, o banco de horas semestral, ele trabalha mais agora para descansar em até 6 meses. Isso tudo vai ser possível, né, ou é possível agora, negociar diretamente, empregado e empregador. São partes desiguais negociando, o que é preocupante. E o que não entra em jogo? Tem algumas definições, alguns direitos previstos pela Constituição, por exemplo, que não podem ser negociados. Sim, essa negociação direta de empregado e empregador, a reforma prevê 13 hipóteses. E o básico, horas extras, FGTS, né, isso não entra em negociação. Sindicatos nessa jogada, qual vai ser o papel dos sindicatos a partir de agora? Perderam força? Esse é um ponto excelente. A reforma nasceu com o tal negociado sobre o legislado. O que é isso? O sindicato passa a ter força de criar a lei, mais do que a lei. Então o sindicato dos bancários de Porto Alegre tem uma lei específica, o sindicato de Gramado tem outra. Porque é a lei criada pelo sindicato e a empresa naquela região vale mais, a negociação vale mais do que a lei. São os acordos coletivos. Isso, os acordos valendo mais do que a própria legislação. Então eles ganharam muita força com isso. Por outro lado, perderam com o fim do imposto sindical. No caso da formalidade, por exemplo, quem é favorável à reforma defende que os empregos com carteira assinada vão aumentar. Mito ou uma possibilidade aí? A reforma ela desperta paixões. De um lado, o atual governo e os empresários pregam que com a reforma terá a salvação da lavoura, né? Ou seja, o aumento do número de carteiras assinadas. Por outro lado, nós da área trabalhista, foram tantas mudanças e tão impactantes, nós vemos com preocupação, né? Agora, se vai aumentar a formalidade ou não, talvez com o trabalho intermitente, que é aquele que se contrata para algumas horas, alguns dias por mês, isso vai aumentar a formalidade. Mas o camarada não sabe quanto que ele vai ganhar no final do mês. Sabe quantas vezes ele vai ser convocado? Imagine um restaurante, ele convoca lá o garçom uma vez por semana. Naquele mês ele não convoca nenhum dia. E aí, quanto que ele vai ganhar no final do mês? Não sabemos. Então, aumenta-se a formalidade. Por outro lado, diminui o salário, diminui as garantias. E no caso do número de processos na Justiça Trabalhista, porque outro argumento também dos que defendem a proposta, a reforma, é que a Justiça do Trabalho está abarrotada, que são muitas ações, inclusive, que não deveriam estar aí, que não procedem, e por isso se precisava de uma reforma também para lidar melhor com essa situação. Vai diminuir o número de processos na Justiça Trabalhista? Olha, gostaria de saber, né? Agora,
A reforma foi pensada, criada, confeccionada lá no Congresso com esse objetivo, de diminuir o número de ações, para dar mais segurança jurídica. Então, o objetivo da reforma, um dos objetivos era esse. E eles tentaram lá agora possibilitar, por exemplo, que acordos extrajudiciais, fora do judiciário, possa ser levado para o juiz homologar. Isso diminui o número de processos, porque uma vez que o juiz fala, não, está tudo certo, aquilo lá não pode ser mais questionado, não vira uma nova ação. Então isso diminui? Diminui. Agora, custas, né? Precisa colocar o valor da causa exato, honorários periciais para quem perde. Então o trabalhador, ao ingressar no judiciário, ele terá a preocupação de perder dinheiro ao invés de ganhar. Perícia, por exemplo, mesmo que ele perdesse a perícia, ele não pagava, né? Às vezes ele não ia na audiência, o processo era arquivado, não tinha nenhuma penalidade. Agora tem. Então ele precisa verificar se quer realmente entrar no judiciário. E nós já temos um problema o seguinte, do preconceito, infelizmente, que algumas empresas têm com aquele trabalhador que já ingressou. Agora ele tem que pensar 10 vezes antes de ingressar, porque ele pode perder dinheiro ao invés de ganhar aquilo que ele tem direito. Até porque a negociação é direta aí com o empregador. Agora veja, vamos trazer bem para o dia a dia. Você vira e fala assim, olha, você quer abrir mão disso, você quer, vamos lá no sindicato fazer um acerto anual? É óbvio que o trabalhador vai. Por quê? Ele quer manter o emprego. Ele vai lá, você recebeu tanto de férias, 13º esse ano, você concorda? Ele vai concordar. Por quê? Ele quer manter o emprego. Então essa negociação entre empregado e empregador é a que mais me preocupa. Por quê? São partes desiguais. O trabalhador, mesmo aquele que ganha bem, 5, 10 mil reais, ele quer manter o emprego. Ainda falando sobre os processos judiciais, existe agora um limite para o valor das indenizações que as empresas podem pagar? Que limite é esse? Esse é um dos pontos mais cruéis da reforma. Por quê? O que mudou na regra? Veja, só trazendo um pouco mais de teoria, nós chamamos de dano extrapatrimonial, que é o dano moral, é a angústia, a dor, a raiva, o sofrimento. Isso você não tem como medir. A não ser naqueles casos. Por exemplo, eu estava ouvindo uma testemunha semana passada que sofreu assédio. Ela, na audiência ela chorou, não conseguia falar. É óbvio que aquilo ali você não tem como medir, mas você está vendo a dor, o sofrimento, a raiva. E o juiz do trabalho, a partir da reforma, ele tem limites. Com base no salário do trabalhador. Ele só pode condenar grau mínimo, 2 salários mínimos, grau médio, né, ofensas de grau médio, limitados ao salário dos empregados, o que não há em outros ramos. Então veja, só para trazer bem o direito para o dia a dia, você e o nosso câmara sofrem um acidente idênticos. Você ganha 10 mil, ele ganha 1.000. O acidente é idêntico, né? Você vai ter a indenização com base em 10 mil e ele com base em 1.000. Então a reforma ela trouxe um valor de acordo com o que se ganha. A dignidade tem preço. E isso é cruel. Isso nós esperamos que o juiz e as juízas do trabalho afastem de imediato no seu dia a dia. Porque isso é inconstitucional. E só para concluir aqui desse artigo que me toca, a lei de imprensa lá atrás trouxe essa tarifação do dano moral. E foi declarada inconstitucional. Então nós esperamos que em pouco tempo, também na área trabalhista, seja declarado inconstitucional. Pois é, muito se fala de mudanças que podem ainda acontecer nessa lei. Outra grande polêmica diz respeito às grávidas, a permissão que elas têm agora para trabalhar em alguns locais insalubres. Olha, Dalva, de insegurança jurídica, né, nós passamos a entender, porque a reforma não ia sair, saiu em 7 meses muito rápido, e ainda se fala em alterações desta reforma. Então nós que lidamos com a área trabalhista, estamos lidando com insegurança. Não sabemos se vai vir medida provisória, se vai vir uma nova lei, se vai continuar do jeito que está, em vigor já. Enfim, deixemos isso para o futuro, né? Mas com relação às grávidas, as grávidas não podiam trabalhar em ambiente salubre em qualquer grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo. Foi a última lei sancionada pela ex-presidente Dilma.
E agora a reforma tentou flexibilizar essa possibilidade, até com o argumento de dar acesso às mulheres em idade fértil a esse mercado de trabalho. Então, é possível que grávidas em grau mínimo e médio trabalhem, desde que haja atestado do seu médico de confiança. E a gente falou aí de algumas mudanças que a reforma está trazendo, que podem ser consideradas inconstitucionais. Nesse caso, a própria Justiça do Trabalho pode fazer aí uma interpretação da lei que vá contra as mudanças previstas pela reforma nas decisões? Elas não podem não ser acatadas em função da Constituição? A reforma trabalhista é lei, houve a tramitação regular no Congresso, então, juízes, procuradores, advogados, nós vivemos num país que adota o princípio da legalidade. Nós temos que aplicar a lei, a legislação. Então, essa lei tem que ser aplicada? Tem, né? Entretanto, o juiz do trabalho, a juíza, aqui embaixo, em primeira instância, tem o poder de afastar naquele processo algumas normas inconstitucionais, como essa tarifação do dano moral. Então, alguns pontos da reforma, eu acredito que juízes e juízas de primeiro grau, até ser julgado lá no TST, vão afastar, a gente chama incidentalmente, naquele processo. Mas a lei continua valendo. Mas para a DALVA e o empregador, ele afasta porque ele entende que é inconstitucional. Ou seja, existe a possibilidade aí de não ser levada ao pé da letra essa mudança na lei. Existe a possibilidade de afastar alguns artigos que são manifestamente inconstitucionais, como a tarifação do dano moral. Perfeito. No caso de encerramento de contrato, o que muda para o trabalhador quando ele vai lá tentando rescindir o contrato, quando acontece o contrário? Novidades? Olha, o término do contrato, como existia antes, né, mudou praticamente tudo. Esse final do contrato de trabalho, a reforma atingiu assim, na estrutura. Então, antes, o empregado que tinha um ano de contrato precisava ir no sindicato fazer homologação. Não existe mais essa homologação. O término do contrato com um dia, um mês, um ano ou 100 anos é feito dentro da empresa. É possível a dispensa em massa. Antes a dispensa em massa tinha que negociar com o sindicato, agora não precisa mais, né? O prazo para o pagamento das verbas rescisórias mudou, agora é 10 dias, independentemente do término, né? É possível o distrato, que é colocar fim ao contrato por comum acordo entre empregado e empregador, né? O que é muito preocupante, porque muitos empregados vão aderir a esse distrato. Por quê? Né? Porque, veja, antes da reforma era 880, ou o empregado pedia demissão, ou o empregador mandava embora. E agora foi flexibilizada a legislação para possibilitar isso. Olha, ao invés de te mandar embora, vamos fazer um acordo. E aí, novamente, é aquele acordo de partes desiguais. Nós vamos assistir na prática, infelizmente, alguns casos, o empregador forçando o distrato, porque as verbas rescisórias são reduzidas. Tem um acordo também para demissão, né? Uma parte do FGTS sendo pago. Isso, nesse caso. Do distrato, ele vai receber metade do aviso prévio, se o aviso for indenizado, e a multa do FGTS ele recebe 20% e não 40%. E a hora que ele vai lá resgatar o FGTS na Caixa Econômica, ele resgata só 80% do que está depositado, e não o valor total. Peso que precedentes do TST, Tribunal Superior do Trabalho, e também a Organização Internacional do Trabalho, podem ter nessas negociações, enfim, sobre as leis que estão em vigor agora? Olha, esse impacto também nós vamos sentir muito nos processos. Como a legislação trabalhista ficou esquecida durante um tempo, esquecidas com aspas, o Congresso não atualizou da forma necessária e teve essa brusca atualização só agora, durante todo o tempo, nos últimos 70 anos, o TST é que ditava as regras, Tribunal Superior do Trabalho, via súmulas. E essas súmulas agora, de acordo com a reforma, vão ter uma restrição. As súmulas não podem criar ou restringir direitos. Então, nos processos em que as súmulas eram muito utilizadas,
a reforma falou que agora não pode mais. Então esse é um impacto imediato e direto na área processual. Para a gente encerrar, qual a avaliação que você faz dessas mudanças que entraram em vigor aí em 11 de novembro de 2017? Olha, a reforma depende do ponto de vista. Se tivesse sentado aqui um empresário, ele estaria muito satisfeito, porque a reforma foi feita para os empregadores, para dar essa segurança jurídica, né, para aumentar os postos de trabalho. Como eu pertenço à área trabalhista, pertenço ao Ministério Público do Trabalho, né, a última trincheira ali que o cidadão tem, eu vejo com muita preocupação, né? Eu vou até usar as palavras de um autor, colega meu, ele falou assim, a reforma não foi feita por amadores. Então, na hora que você começa a estudar e verificar os pontos ali da reforma, ela vai restringir muito o acesso do trabalhador ao judiciário. E no dia a dia, na negociação direta de empregados e empregadores, da negociação do sindicato, vai se perder muitos direitos trabalhistas. Doutor Henrique Correia, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua entrevista, esses esclarecimentos sobre todas essas mudanças que estão agora vigentes no país. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, assim a gente encerra mais um Palavra do Professor, que hoje falou sobre a reforma trabalhista. Voltamos em breve com um novo assunto que é destaque no meio jurídico. Continue aí acompanhando os nossos vídeos e até o próximo!